Então, pessoal, bom dia. Continuando a nossa aula de pequenas criações, falando sobre cunicultura. Agora vocês já podem colocar o nome de vocês lá no chat, né, com a turma certinho, para a gente depois fazer o lançamento das presenças. Bom, vamos falar hoje sobre nutrição dos coelhos, tá? A nutrição começa, pessoal, dos coelhos, por uma parte importante que muitas pessoas acham que é um mau comportamento, um mau hábito do coelho, tá? Que é a secotrofia, que é a injeção de secotrófos, que são fezes excretadas normalmente durante a noite, tá? No final da noite, que o coelho ingere. Na verdade, é uma secreção dos intestinos, e essa secreção ela é rica em proteínas, vitamina C, vitamina K, vitaminas do complexo B e fibras, tá? E isso o animal ingere novamente e vai reaproveitar esses nutrientes, melhorando a sua absorção, tá? Então, o coelho precisa fazer essa secotrofia. Ele necessita consumir os secotróficos. Muitas pessoas, ao enxergar que o animal está fazendo isso, vai lá e não permite que ele realize. Só que isso é prejudicial, diminuindo a absorção de nutrientes pelo animal e prejudicando o desenvolvimento desse animal, tá? Enfraquecendo o animal, porque através da ingestão desses secotróficos, o animal vai ingerir mais vitamina C, vitamina K e as vitaminas do complexo B, que são importantes para o sistema imunitário do animal, tá? E são importantes também para a formação de aminoácidos no organismo desse animal, através de proteínas que são degradadas, e essas proteínas se juntam a essas vitaminas, e essas vitaminas são carreadores, então, de formar tecidos como músculos, né, pelo no animal e também um pouco de gordura. O que diferencia, então, os secotrófos das fezes? Essa tabela eu tirei de um livro, tá? Desse livro aqui, não sei se vocês enxergam, tá? É um livro, um dos mais novos que tem aí sobre cunicultura, ele é de 2018. E então esse livro traz o seguinte, que os secotrófos têm, com base na matéria seca, entre 55% e 59%, e as fezes 82%. Então os secotrófos têm mais água, tá? Em torno de 45%, 42% do secotrófo é água, enquanto que as fezes, em torno de 18% é água. Já a proteína bruta verificada nos secotrófos é em torno de 32%, tá? 32,30%. E já nas fezes, o nível proteico é menor. Então, os secotróficos fornecem proteína para o animal quando ele ingere esses secotróficos. Já o estratetério, que é a gordura, os secotróficos têm em torno de 1,40%, 1,20% na sua composição. As fezes já têm entre 1,20 até 2,70. Isso, então, não tem uma variação tão grande quanto a gordura presente. E vocês vão ver que a gordura pode ser um limitante na alimentação dos coelhos quando ela está em excesso, tá? Então, não é uma coisa muito importante a gordura na alimentação do coelho. Tem que ter em níveis adequados, mas não em excesso, porque o excesso pode causar problemas digestivos no coelho. A fibra bruta também é uma outra fração importante, a qual que os secotrófos têm em torno de 40% da sua composição, 28% da sua composição, tá, de fibra, enquanto que as fezes têm 20%. Então, os secotrófos têm mais... Peraí que eu estou lendo errado. A fibra bruta tem em torno de 28% e as fezes têm 51%. Então, secotrófos com 28% e as fezes com 51%. As fezes têm muito mais fibra que os secotrófos, tá?
O nitrogênio presente, os secotrófos têm em torno de 40% de nitrogênio, enquanto que as fezes em torno de 20%. Então, as fezes têm menos nitrogênio. Esse nitrogênio vai formar aminoácidos quando o animal consome, tá? Passa pelo trato digestivo e, se chegar até o seco funcional, vai ser transformado em proteína microbiana, que vai sair novamente através dos secotrófos, melhorando, então, a digestão do animal. Os dois principais minerais, que é o cálcio e fósforo, os secotrófos têm em torno de 0,96% de cálcio, enquanto que o fósforo em torno de 1,41%. Já as fezes são mais semelhantes aos conteúdos de cálcio e fósforo, tá? Então, isso diferencia os secotrófos das fezes. O secotrófo tem mais proteína, menos fibra, mais nitrogênio, tá? Que as fezes. E isso auxilia na digestão dos nutrientes quando consumido novamente pelos coelhos. Então, vamos falar um pouco de nutrição de coelho, pessoal, tá? Aqui tem um vídeo, isso aqui tá lá para vocês, já no Cigar. Sei que agora o Cigar está em manutenção, mas depois vocês podem acessar esse vídeo do YouTube e assistir um especialista falando sobre a nutrição de coelhos, tá? Então, particularidades do coelho, da nutrição, é que o coelho tem baixo peristaltismo intestinal. Então, os movimentos do bolo fecal dentro do intestino são extremamente lentos. Para que isso não prejudique o animal, tá? Não causa transtornos metabólicos, é necessário que o coelho ingira um nível adequado de fibra. Então, esse nível adequado de fibra, pessoal, tá? Ele fica entre 8% e 13% de fibra bruta. Hoje a gente não trabalha mais com fibra bruta, a gente trabalha com fibra digestível ácida e fibra digestível neutra, que daí nós damos atenção para o coelho, para a fibra digestível ácida, que é a parte indigestível da fibra, que vai então melhorar o peristaltismo, vai melhorar o fluxo de fezes no intestino, do bolo fecal, tá? E para fornecer fibras para os coelhos, nós usamos alguns alimentos, tá? Que a gente chama de forrageiras. Os bovinos comem forrageiras, os equinos comem forrageiras, os caprinos, os ovinos, nós trabalhamos com forrageiras para esses animais. O coelho também, tá? Só que o coelho, a gente precisa fornecer forragens para melhorar o peristaltismo e mais uma ração equilibrada para que ele tenha um bom desempenho animal, um bom ganho de peso, uma boa produção de leite, uma boa produção de láporos, tá? Então, isso é uma boa nutrição. Por que nutrir bem o animal? Para que esse animal tenha um bom desempenho. O que é o bom desempenho? Se for uma fêmea, é ela ter uma boa ovulação, essa ovulação, após a fecundação do macho, esses óvulos nidarem e se fixarem, né, para a produção dos láparos, e após os láparos nascidos, essa fêmea tem que ter uma boa nutrição para a produção de leite, para criar bem os láparos. Que os láparos mamam desde o nascimento até o seu 20º dia, 21º dia de vida, quando eles são desmamados. Então, eles dependem do leite materno praticamente por 20 dias. Então, essa fêmea tem que receber uma boa nutrição para que ela produza leite. E as coelhas têm um outro aspecto, que após alguns dias elas parirem, a gente pode estimular elas a produzir novos ovos e colocar ela novamente em reprodução. Então, ela é uma fêmea muito prolífera que exige muito da nutrição para que ocorra esses processos de produção de óvulo, reprodução e produção de leite.
tá? Bom, quais as principais forragens que a gente utiliza, né, para alimentação dos coelhos? Primeiro, toda forragem fornecida para coelho deve passar por um processo de emurchecimento, ou seja, eu preciso tirar um pouco de água dessa planta, tá? Porque o excesso de água, apesar que a água é um dos principais nutrientes, o excesso de água também pode causar alguns transtornos intestinais no coelho, como fermentações indesejáveis lá no seco, tá? E isso causar alguns transtornos metabólicos, o animal sentir dor e diminuir seu desempenho. Então, o que a gente fornece para coelho? Principalmente fenos, tá? O processo de enfenação, que é cortar a forragem, deixar ela secar ao sol, remexer essa forragem e quando ela estiver seca, certo? A gente guarda esse feno e fornece para os animais. Quais são as principais fenos? Alfafa, azevém, aveia, rami, soja perene, feijão guandu. Esses são os principais fenos que a gente fornece para coelho. E o rami, pessoal, ele é muito utilizado como forrageira, tá? Se vocês, agora quando voltarem lá para o Instituto, tem o galpão de coelho, e atrás do galpão de coelho tem uma plantação de rami, que é uma folha larga, parecida com uma urtiga. Ela é uma urticácea, tá? É da família das urtigas, só não tem os pelos que queimam. E esse rami, então, pode ser fornecido aos coelhos. E então é a principal forrageira fornecida aos coelhos, é o rami. Quem for criar coelho, é interessante ter uma plantação de rami. E a plantação, ele pega por galhos. Então a gente planta os galhozinhos, faz as mudas dos galhos, e esses galhos, então, vão desenvolver novas plantas. E se você deixar o rami florescer, as abelhas vão visitar as flores do rami. Então, também é uma planta apícola, tá? Então, pessoal, lembrar, antes de fornecer alimento para os coelhos, é interessante murchar as folhas, tá? Dar preferência para fenos ou folhas de plantas emurchecidas. Então, fenos de alfafa, que é o principal feno, um dos fenos de melhor qualidade que a gente encontra. A gente pode utilizar fenos de azevém, ou cortar o azevém, deixar dar uma emurgecida e depois fornecer. Feno de aveia, ou cortar a aveia, deixar emurgecer e depois fornecer. O rami já pode ser fornecido ele na forma in natura, tá? Que ele tem bastante fibra. A soja perene, que não é a soja, o grão de soja que a gente utiliza, tá? Também a gente corta, deixa emurgecer e fornece aos coelhos. O feijão guandu, que não é o feijão que a gente consome, ele também a gente corta e fornece aos coelhos. Vocês viram que todas as espécies vegetais que eu usei aqui, eu coloquei, pessoal, o nome científico, tá bom? Por quê? Porque eu poderia falar de soja perene e alguém confundir com a Glycei max, que é a soja em grão. Por isso que eu exigi de vocês nos trabalhos os nomes científicos, para a gente categorizar bem a planta. Ah, feijão. Qual feijão? Se é feijão comum para coelho, pode causar algum distúrbio. É o feijão guandu, que é o Cajanas cajã, tá? Não é o feijão comum, que é fazelos. Tá? É outro tipo de feijão, que a gente chama de feijão, uma planta. Por isso a importância dos nomes científicos. A gente conhecer um pouco de nome científico. Não decorar, mas conhecer. Tá? Porque se eu falar, chegar lá na Europa e falar de medicados sativos, eles vão saber o que, que é. Se eu falar alfafa, talvez lá na região seja outro nome. Então a gente tem que saber o nome científico para poder falar uma linguagem internacional. Bom, os nutrientes que os coelhos exigem na sua nutrição, primeiro nutriente é água, pessoal. Água para qualquer animal é fundamental.
Nenhum animal sobrevive quando o nível de água corporal cai 10%. Tá? Se eu fizer uma composição do corpo do animal e determinar que aquele animal tem na sua composição 40% de água, quando cair para 30%, esse animal começa a sofrer. E a primeira água perdida no organismo é a água do cérebro. Por isso que naqueles filmes que vocês enxergam no deserto, que as pessoas começam a enxergar miragem, a miragem é uma desidratação do cérebro que causa vertigem. Então, o primeiro nutriente para qualquer ser vivo é água. E a água tem que ter qualidade, tem que ser uma água bebível, tá? Seja para qualquer animal. Vamos fazer um parênteses. Recentemente saiu um trabalho com bovinos comparando o desempenho dos animais consumindo uma água potável, bebível, de uma água suja, tá? Que o animal vai lá dentro do valo beber. Deu uma diferença do desempenho dos animais de 10%. 10%. Então, se o animal tinha uma capacidade, um bovino, de ganhar 1 quilo por dia, ele está ganhando 900 gramas, só em função da qualidade da água. Então, água, pessoal, para qualquer espécie animal, é o principal nutriente, tá? Ela tem que ser uma água bebível, de qualidade. Não é qualquer água. E para coelhos, essa água tem que estar sempre disponível e de qualidade. Porque é um animal que consome muita fibra. Fibra da sede, precisa de água para hidratar essa fibra, hidratar esses fenos, essas palhadas, para que o animal consiga aproveitar. Então, a água é o principal. Depois, nos coelhos, nós temos que trabalhar com a fibra indigestível, que é para fazer o peristaltismo, tá? Para que o animal não venha sofrer problemas metabólicos, de dores abdominais, em função da falta do peristaltismo. E essa fibra, então, indigestível, que a gente chama de FDA, fibra digestível ácida, tá? Ela se encontra principalmente nos fenos, em palhadas, como palha de aveia, palha de trigo, na casca de alguns cereais, como a casca da aveia, a casca do girassol, que é uma oleaginosa, da casca da soja, que é uma oleaginosa, no farelo de trigo. E aqui eles colocaram como casca de arroz. A casca de arroz, pessoal, ela é totalmente indigestível e prejudica o animal. Por isso que eu botei 2 asteriscos, tá? Nós não devemos fornecer casca de arroz para categoria animal ou espécie de animal alguma, tá bom? E se usa muita casca de arroz na dieta de coelhos para fechar essa fibra indigestível. Evitem fazer isso. Eu vou falar o que aconteceu ali no Instituto uma vez. Foi comprada uma ração e era fornecida para os coelhos e os coelhos não ganhavam peso. Lá a gente olhava, a proteína estava certa, a energia estava certa, a vitamina estava certa, os minerais estavam certos e a fibra indigestível estava certa. Daí a gente levou ali para o laboratório de bromatologia e fez uma análise, tá? Uma análise com uma lupa para ver o que tinha na composição da dieta. Porque a gente enxerga, a casca de aveia tem esse formato, a casca de soja tem esse, o farelo de trigo tem esse, e a casca de arroz tem esse. Eles fecharam a dieta com casca de arroz, o nível de fibra. O que estava acontecendo? Essa casca de arroz passa direto pelo intestino, não é nada absorvido, tá? Quando vai para o secotrófico, o animal reabsorve e ela passa novamente direto pelo trato digestivo, então não fornece nutriente nenhum para o animal, tá bom? Então a gente evita usar casca de arroz. Tem que fechar a fibra indigestível da dieta, da ração, fecha com palha de trigo,
palha de aveia, farelo de trigo, é muito bom para isso, tá? Então, fecha com esses outros componentes que têm digestibilidade, que o animal consegue aproveitar. Não utilize casca de arroz, tá bom? Proteína é importante para formar os tecidos corporais dos animais. As proteínas, quando o animal ingere, são formadas, são quebradas em aminoácidos, e esses aminoácidos são absorvidos e reconstruídos, junto com as vitaminas e minerais, em tecidos corporais. A energia é importante, não é porque o animal consome energia, porque gasta energia. Então, nós temos que também adequar a energia dos coelhos. A gente trabalha para coelho os modelos mais antigos com energia bruta, os modelos mais modernos com energia digestível, ou seja, aquilo que o animal consome e absorve. A energia bruta é simplesmente aquilo que o animal consome. Então, energia digestível, a gente tem uma ideia melhor daquilo que realmente que o animal aproveitou. As vitaminas são importantíssimas, né, para a construção de células, carreadores de aminoácidos, carreadores do sistema imunológico do animal. Os minerais também são carreadores, né, entram dentro das células, levando nutrientes e retirando metabólicos das células. Então, todos esses componentes têm que ter na dieta do animal, tá? As vitaminas, pessoal, lembrar que os coelhos produzem através dos cecotróficos vitamina C, vitamina K e as vitaminas do complexo B. As outras vitaminas nós precisamos fornecer. Se os coelhos estão alojados, que normalmente eles estão alojados, nós temos que fornecer vitamina D artificial para esses coelhos. Só não pode fornecer em excesso, que também faz mal, tá? Porque a vitamina D, naturalmente, ela é formada na pele, quando a pele tem contato com o sol. Por isso que é importante o sol, né? Pelo menos 1 hora por dia pegar um pouquinho de sol, porque daí o organismo vai produzir a vitamina D necessária que nós necessitamos, que os animais necessitam. Como os coelhos ficam alojados em galpões, nós temos que fornecer essa vitamina D artificialmente para esses coelhos, tá? Outras vitaminas, pessoal, também são importantes, tá? A vitamina C, a K e o complexo B ele consegue formar no seu intestino ali através dos cecotróficos, vitamina D através do sol, ou a gente fornece artificialmente, e a vitamina A, que não tem nos alimentos, mas tem na forma de carotenoides, de caroteno, que quando o animal ingere, ele transforma esses carotenoides, esses carotenos, em vitamina A. Então, todos os alimentos vegetais têm vitamina A. Então, por isso, quando a gente fornece fenos, tem pouca vitamina A. Agora, se eu só fizer um pequeno emurgecimento, já vai ter um nível de vitamina A adequado, tá? Então, é outra vitamina que a gente tem que se preocupar. Quando fornece feno, as rações têm que ser complementadas com vitamina A. Então, são 2 vitaminas que nós temos que nos preocupar na dieta de coelho. Vitamina D, porque os coelhos estão alojados, e a vitamina A, porque os coelhos recebem fenos e palhas. E esses fenos e palhas são pobres em vitamina A. Já quando a gente fornece o alimento emurgecido, a quantidade de vitamina A já é maior. Por exemplo, o rami. Corta o rami e fornece para os coelhos. Já vai estar repondo vitaminas A, tá? Na forma de caroteno. Os minerais, os principais minerais são o cálcio e o fósforo, tá? Sempre tem que ter uma relação 2:1. Guarde esse número, 2:1. Claro que dependendo da categoria animal, da espécie animal, essa relação muda um pouco, mas o mínimo é uma relação de 2 moléculas de cálcio para 1 de fósforo para o organismo funcionar adequadamente.
Os outros minerais também são importantes, mas esses minerais, eles vêm, então, na dieta que a gente fornece para o animal. Se a fêmea está lactando, vai ter que ter um pouco mais de potássio na dieta, tá? Porque potássio entra na formação do leite. Então, a dieta de fêmeas em lactação tem um pouco mais de potássio. Nos reprodutores, é interessante colocar zinco. Nas fêmeas, um pouco de cobalto. Isso forma o óvulo, o zinco forma o espermatozoide. Então, são minerais, microminerais, pequenas quantidades, que são importantes para a alimentação animal. Bom, aqui nessa tabela, pessoal, tá? Ela é utilizada para fornecer ou produzir os alimentos no coelho, as rações, tá? Então, aqui nós temos quando você trabalha com dieta única para todas as categorias animais, ou aqui quando a gente divide em duas categorias, reprodutores, que é as fêmeas e os machos, tá? E engorda, que é os láparos após o desmame, que é só para ganhar peso e serem abatidos. Então vamos aqui ver. Dieta única. Quando você trabalha com dieta única, você trabalha com nível de proteína bruta entre 15,4% a 16,2%. A proteína digestível é aquilo que realmente que o animal vai aproveitar. Então, a proteína digestível é entre 10,8 e 11,3. A energia digestível em quilocalorias é em torno de 2.440 quilocalorias por dia tem que fornecer para o coelho ter um bom desempenho. A FDA, aquela fibra indigestível, tem que estar presente entre 16% e 18%. Tá? 16% e 18%. Se eu botar mais, colocar mais de 18%, vai prejudicar. E se tiver abaixo de 18%, de 16%, também vai prejudicar. O amido, tá? Que vai fornecer energia para o animal, entre 15% e 17%. Então, quando a gente faz uma ração, uma dieta, nós temos que calcular esses aspectos aqui. Eu acredito que vocês vão aprender a calcular isso aí em zootecnia geral através do quadrado de Pearson, tá? Reprodutores e engorda, os níveis mudam um pouco, mas vocês observam, tá? Que no caso de reprodutores, 18,5% de proteína bruta, um pouco mais alto, porque é para as fêmeas para lactação. A energia é um pouquinho mais alta por causa da lactação das fêmeas. E isso aqui, pessoal, depois a gente controla na quantidade de alimento fornecido, tá? Então aqui a gente tem uma tabela para calcular uma dieta. Então, se eu vou fornecer um feno de trigo, uma palha de trigo, eu sei que na palha tem tantos por cento de proteína bruta, tanto de proteína digestível, tanto de energia digestível, tanto de FDA e tanto de amido. E vou misturar com outros alimentos até fechar essa composição aqui, tá? Lisina, isso são aminoácidos essenciais. Metionina, aminoácido essencial, não pode faltar. Não pode faltar na dieta dos coelhos. Porque se faltar lisina, ou metionina, ou treonina, não forma proteína no organismo. Então tem que ter esses níveis mínimos desses aminoácidos, que é a lisina, metionina, cistina e a treonina. Conforme a categoria, a gente vai utilizar um nível adequado. O cálcio e o fósforo, que eu disse para vocês que são os principais minerais. Também, cálcio 1, fósforo 0,57, próximo daquela relação 2:1. Então, gravem 2:1, 2 de cálcio para 1 de fósforo, tá? Então, se é uma dieta única, se são para reprodutores e se é para engorda. Olha como tem diferença quando a gente muda as dietas, separa. Elas acabam saindo mais baratas,
do que uma dieta única. Hoje você calcula que 70% do custo da criação de coelho é comida, tá? Então, se eu separar para reprodutores, as fêmeas e o macho reprodutor, dos animais de engorda, certo? Nós podemos baratear o custo da dieta. A dieta fica mais barata. Aqui nos reprodutores tem uma exigência um pouco maior que na engorda. Se eu fizer uma dieta única, se fizer a dieta com 15,4% e na engorda precisa 4,2%, eu estou colocando proteína fora. E custa dinheiro. Proteína normalmente vem de farelo de soja. E o farelo de soja hoje está extremamente caro. Tá? Energia, a gente usa muito milho. Milho hoje está caro. Então nós temos que baratear a dieta fazendo ela para cada fase de vida dos animais. O que é importante, pessoal, lembrar também, além daquela relação 2:1 de cálcio e fósforo, lembrar que a FDA, se vocês lembrarem do número 17 na FDA, atende na dieta única, ou para reprodutores, ou para engorda, tá? 17% é também o nível de amido, é importante, tá? Mas lembrar que as dietas não pode ter mais que 4% de gordura, que aí a gente chama de extrato etéreo. Acima de 4% de gordura prejudica o desempenho do animal e esse animal vai ter distúrbios metabólicos, tá? Vai acabar não conseguindo ingerir o alimento adequadamente. Isso também ocorre com ruminantes, tá? Ruminantes a gente trabalha com 7% de extrato etéreo no máximo, tá bom? Acima disso, prejudica o animal. E a fibra bruta, se eu não quiser trabalhar com fibra digestível ácida, que hoje você trabalha com FDA, fibra digestível ácida, pode-se trabalhar com fibra bruta. Os modelos mais antigos de nutrição traz fibra bruta. E essa fibra bruta tem que estar entre 8% e 13% da dieta, tá? É uma forma menos adequada de trabalhar em dietas de coelhos hoje. Você trabalha com FDA, porque é uma coisa simples de fazer dentro do laboratório, a gente faz isso quase que rotineiramente. Pessoal, não esqueça de colocar o nome de vocês no chat e a turma, tá? Porque depois eu não tenho como dar presença lá. E quando eu me enganar que faltou alguém, vocês entram em contato. Toda sexta-feira ou sábado, eu entro no sistema, vejo todo mundo que entrou, que não está presente na aula, e faço a presença. A mesma coisa com vocês que estão assistindo a aula, tá? Eu tiro um dia da semana para fazer isso. Que todo dia tem gente entrando ali. Eu tiro um dia para examinar tudo. 150 alunos. Bom, esse quadro tem o que tem que ter a dieta, tá? A ração que eu estou preparando. E aqui é a quantidade que eu forneço dessa ração, tá bom? Então, olha aqui, consumo médio diário de rações peletizadas. Vou chamar atenção para vocês para o termo peletizada. Toda ração de coelho tem que ser peletizada, tá? Tem que ser pellets. Por quê? Porque o coelho tem que desgastar os dentes. Ele tem que desgastar os dentes. Se eu der uma ração farelada, ele não vai desgastar os dentes. Então, a ração do coelho tem que ser, no mínimo, peletizada, porque ela pode ser peletizada e extrusada, que é a ração que vocês compram, por exemplo, para os gatos, para os cachorros. Elas são peletizadas e extrusadas, são rações mais caras, tá? Então, a maioria das rações dos coelhos são peletizadas, mas a gente encontra rações peletizadas e extrusadas. Essa semana eu até vi no mercado ali, aqui em Torres, tinha lá ração para coelhos e chinchilas. Daí eu virei e comecei a ler o rótulo. O que tinha no rótulo?
tinha essas garantias mínimas aqui. Proteína bruta, 16%, energia digestível, 2.440 calorias, FDA era 17%, o amido era 16%, tinha lisina, metionina, treonina, cálcio e fósforo, e extrato etéreo abaixo de 4%. Estava lá no rótulo, tá? O que tinha de característica nessa ração diferente? Era uma ração mais cara e ela era peletizada e extrusada. O que é extrusar? Quando vocês comem pipoca, vocês pegam o grão e extrusam ele. Vocês colocam ele no calor e o amido fica disponível para ser consumido. Quando a gente consome o grão da pipoca durinho, o amido não é aproveitado. Vocês quebram o dente, tá? Já quando a gente extrusa, ou seja, passa aquele grão por um processo de calor, o amido fica disponível, ele disponibiliza e é assimilado pelo organismo. Aquilo é extrusar. Então, é passar o grão, os componentes que formam a ração, pelo processo de calor, para gelatinizar principalmente o amido e disponibilizar esse amido para digestão do animal, ele ficar mais digestível. Então, se eu tenho uma ração peletizada, onde o amido tem lá 50% de digestibilidade, quando eu extruso ele, ele vai perto de 100%. Então, quase todo ele é assimilado. Por isso que a ração extrusada é mais cara que a peletizada. Porque a peletizada, simplesmente, eu junto os ingredientes, passo por uma máquina que faz uma pressão e vai sair os pellets. Já a extrusão, eu junto os ingredientes, faço pressão e junto nessa pressão tem vapor e calor para extrusar ou disponibilizar ou gelatinizar o amido, deixando essa ração mais assimilável para os animais, tá? Então, pessoal, consumo médio diário de ração. Quanto é que a gente deve fornecer por dia? Tá? Fêmeas secas, ou seja, que não estão gestando e não estão produzindo, não estão amamentando. Fêmeas com até 2 semanas de gestação e machos reprodutores. Se fornece em torno de 140, 160 gramas. Hoje eu estava lendo no livro, nesse livrinho aqui que é mais moderno, que é essa informação que está ali, tá? Já diminuíram a quantidade de ração. Deixa eu ler aqui para vocês. Por isso que a gente tem que estar sempre se informando, a gente tem que estar sempre buscando informação e sempre estudando, pessoal, tá? Olha aqui o que diz. Sistemas de criação. Consumo diário de ração para diferentes categorias. Varia de 100 gramas para reprodutores. Ali nós temos nesse quadro entre 140 e 160. Então, quer dizer que a gente já pode diminuir um pouco essa ração, tá? E fornecer forragem à vontade. Diminui o custo da alimentação, desde que essa ração tenha aqueles níveis de garantias que estão nessa tabela aqui. Então, fêmeas secas que não estão gestando e até 2 semanas de gestação e machos reprodutores, entre 140 e 160 gramas, mas varia de 100 gramas, tá? Para essa categoria. Eu posso diminuir a quantidade e observar o que não pode acontecer se esses animais começar a perder peso. Então, eu posso controlar, começar com 100 gramas, observar o desempenho, se eles estão ganhando peso, continuo com 100 gramas. Quando a gente observa que está faltando comida no coxo deles, eu aumento para 140 até 160 gramas, tá? Isso vai barateando o custo de produção. Já as fêmeas com mais de 2 semanas de gestação ou lactação, nós trabalhamos com 330, está aqui escrito,
até 380 gramas. Por que fêmeas com mais de 2 semanas de gestação? Terço final de gestação da fêmea, aonde os láparos se desenvolvem mais. Então, terço final de gestação, a fêmea precisa consumir um pouco mais de alimento, porque ela está desenvolvendo os fetos, que a gente chama, né, depois que nasce, de láparos. Então, a gente aumenta a quantidade de ração e perto dessa fêmea ganhar os seus filhotes, os seus láparos, a gente aumenta, coloca um pouco de forragem emurgecida para facilitar o parto dessa fêmea, tá? Que daí vai melhorar o trato digestivo e facilita o parto. Já coelhos engorda do desmame, do láparo, que a gente faz com 20, 21 dias, até o abate dele, é fornecido entre 80 e 130 gramas de ração e forragem também à vontade, porque eles têm que ter o máximo desempenho para serem abatidos o quanto antes, quando eles atingirem ali seus 2,5 kg de peso, que é quando eles são abatidos, tá? É onde ele tem a melhor conversão alimentar. Coelhos com mais de 2,5 kg, eles comem mais do que colocam peso. Então, a dieta, né, o que eles estão consumindo, começa a se tornar caro. Dúvidas, pessoal? Então, vamos passar a falar um pouquinho de reprodução, tá? Reprodução, pessoal, dos coelhos. Também tem um vídeo ali do YouTube que eu deixei para vocês, ali o endereço, para vocês olhar. Aqui está os coelhos recém-nascidos. O que a gente observa? Que eles nascem de olhos fechados, sem pelo, e a fêmea naturalmente arranca alguns pelos do corpo e faz o ninho. É importante, quando a fêmea começa a arrancar os pelos do corpo para fazer o ninho, fornecer fenos, gramas, capins para ela montar o ninho. A própria fêmea monta o seu ninho. Então, coelhos são animais de alta prolificidade, tendo uma gestação de 30 dias em média, e gerando, em média, 8 láparos por parto. Tá bom? E a ovulação, pessoal, só ocorre com o coito. Então, ela precisa do ato sexual para que a fêmea ovule. Tá? Ela não ovula sem a presença do macho. E a gente só coloca o macho para induzir a ovulação e ele realizar a cópula. Assim que ele realizou a cópula, ele é retirado da gaiola da fêmea, tá? Senão ele judia, ele pode até matar a fêmea e até ele entrar em óbito, tá bom? Então, período de gestação, 30 dias. Por isso que aqui tem escrito assim, ó, primeiras 2 semanas, 30 dias, 2 primeiras semanas, 15 dias, menos ração, porque os láparos não estão bem desenvolvidos. Já no final da gestação, nas 2 últimas semanas, bastante comida para o desenvolvimento dos láparos, tá? Então, lembrar, fêmea só ovula se ocorrer o ato sexual e eu coloco o macho com a fêmea, ele vai copular e assim que ele terminou a cópula, ele tem que ser retirado da gaiola, tá? Porque senão ele vai judiar, ele morde a fêmea, machuca ela e ele também pode vir a óbito, tá? Porque a fêmea vai tentar se defender. E a defesa dela é os dentes e a defesa dela é nos testículos do macho, tá? Então, quando colocar a fêmea com o macho, ocorreu o ato, retira o macho da gaiola, tá bom? Macho, um macho para cada 10 fêmeas. Então, se eu tenho lá o meu coelhário, eu vou trabalhar para cada 10 fêmeas, um macho. Pode ser menor esse número, um macho para 9, para 8, para 5 fêmeas? Pode. O que não pode ocorrer é um macho para mais de 10 fêmeas, tá? Um macho para mais de 10 fêmeas, ele não vai ter viabilidade espermática. O espermatozoide, a qualidade espermatozoide dele vai ser inferior
e não vai, então, fazer o encontro do espermatozoide com o óvulo e vai diminuir o número de láparos. Então, um macho para 10 fêmeas. Isso é o máximo de fêmeas por macho. Então, o período de acasalamento não deve superior a 3 dias. Então, eu coloco o macho, ele copula, eu retiro ele da gaiola, depois de um certo tempo, né? Ou seja, uma cópula pela manhã e depois outra tarde, levo o macho de volta para a mesma gaiola, e isso eu posso fazer até 3 dias, tá? Mas o correto é que a fêmea já ovule e os espermatozoides fecundem os óvulos já na monta da tarde. Então, coloco na monta da manhã para estimular a ovulação e a fecundação vai ocorrer na monta da tarde, tá? E para cada 6 montas realizadas, o macho tem que descansar 1 semana. Então, tem que ter tudo escalonado dentro do coelhário. Não pode todas as fêmeas, eu colocar todas as fêmeas em reprodução no mesmo dia. Tem que ser escalonado. Então, isso vai fazer com que nasça coelhos, né? Os láparos vão nascer quase que todos os dias. Tá bom, pessoal? Senão o macho se desgasta demais, a viabilidade espermática cai e a fecundação dos óvulos vai ser mínima. O mínimo é 8 láparos. Acima de 8 láparos é desejado. Abaixo de 8 láparos, tá? Não é desejável. Até se aceita, nos índices zootécnicos mais baixos, 6 láparos. Mas o bom é acima de 8, de 8 até 12. Seria, vamos dizer assim, a fêmea consegue dar conta de todos esses láparos, tá bom? Fêmeas aptas à reprodução, tá? Em torno, ficou com cerca aqui, tá? Fêmeas em reprodução, elas já estão aptas com cerca de 10 meses de idade. Mas não é aconselhável colocar elas em reprodução aos 10 meses. Colocar elas quando elas completam 1 ano, porque daí o trato reprodutivo dela estará melhor formado e ela vai ter condições melhor de cuidar dos láparos, vai ter uma produção de láparos maior, ela vai desmamar os láparos mais pesados. Ela não vai se prejudicar tanto quando ela já tem 1 ano. Quanto tempo ela fica em reprodução? Nos sistemas organizados, tá? A cada 2 anos, essa fêmea é descartada. Então, ela começa a reproduzir com 1 ano e reproduz até os seus 2 anos. Quando vai completar o 3º ano, ela é retirada do sistema. E os coelhos vivem, em média, entre 5 a 6 anos. Então, eu posso manter um reprodutor dentro do meu sistema até por 5 anos. Só cuidar para ele não cobrir as filhas. Então, eu tenho que ter uma escrituração zootécnica, sabendo que aquelas fêmeas são filhas do coelho tal. Para quando elas entrarem em reprodução, elas não serem colocadas na reprodução com aquele coelho. Eu preciso de um outro reprodutor para essas fêmeas. Tá bom? Isso é importante, pessoal. Você não começa a dar consanguinidade, e a consanguinidade traz problemas, tá? Desde problemas reprodutivos até problemas de crescimento, né? De delação de genes, ou seja, começa a aparecer genes indesejáveis e causar problemas dentro do sistema que vocês estão trabalhando com coelhos. Ciclo reprodutivo. Então, acasalamento pós-parto, tá? Nós temos um sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo. O mais adequado é o semi-intensivo. Para quem tiver uma boa tecnificação, pode trabalhar com sistema intensivo, só que esse não é adequado, porque exige muito nutricionalmente da fêmea, um bom manejo sanitário, boas instalações e um bom conhecimento sobre cunicultura, tá? Então, para quem vai começar,
o ideal já é começar no sistema semi-intensivo, que é um intermediário que, se der algum problema, é fácil de resolver, tá? Olha aqui, no sistema intensivo, se a fêmea pariu hoje os seus láparos, daqui a 4 dias, pessoal, nós colocamos ela novamente com o reprodutor. Então, ela pariu 30 dias gestando, 4 dias, coloca novamente com um reprodutor. Isso dá um intervalo de partos médio, porque ela pode levar 30, 31 dias, né? E 4 dias, em torno de 36 dias intervalos entre partos, tá? Porque se eu pegar 31, coloquei 4, depois ela para parir mais ou menos 31, dá em torno de 36 dias o intervalo entre partos dessas fêmeas. Então, eu coloquei, ela pariu hoje, daqui a 4 dias coloco ela, né, com reprodutor. Do momento que ela pariu, eu conto 20 dias. Quando fechar 20 dias, eu desmamo os láparos e ela vai ter 16 dias para se recuperar novamente toda a glândula mamária dela para a produção de leite novamente. É um sistema intensivo, exige muito da fêmea e o descarte de fêmeas é alto. Porque se a fêmea não emprenhou, depois a gente faz uma palpação nela, né? Uma palpação pelo abdômen dela e vê se ela está gestando. Se ela não está gestando, num sistema intensivo, ela já é descartada, porque já vem outra fêmea para entrar no lugar dela. Tá? Já no sistema semi-intensivo, que é o mais adequado, após parir, eu coloco ela em acasalamento 11 a 14 dias depois. Então, ela tem um período melhor para se recuperar, tá? E o intervalo entre partos fica entre 42 e 45 dias. Então, a cada 42, 45 dias, eu vou ter uma nova fêmea, um novo parto. Então, a fêmea pariu hoje, ok? Daqui a 11 a 14 dias, a gente coloca ela com macho. Lembra que a ovulação ocorre com macho, então por isso que eu posso fazer esses sistemas, tá? Então, daqui a 11 a 14 dias é colocada com macho, tá bom? Quando fechar desde o nascimento até 20 dias, eu faço o desmame dos láparos, então ela vai ter um período maior para recuperar as glândulas mamárias, até ela parir novamente, e assim o descarte de fêmeas é menor. Claro que o número de partos durante o ano vai ser menor, o número de láparos vai ser um pouco menor produzido dentro do sistema semi-intensivo. Só que eu consigo manter a fêmea por mais tempo dentro do sistema. A pressão de descarte é menor e a pressão também de seleção é um pouco menor. Mas é o que menos tem, vamos dizer assim, gastos, ou seja, mais equilíbrio entre os custos e as receitas dentro de um sistema. Já no sistema extensivo, tá? A fêmea pare e ela vai ser acasalada daqui a 29 dias. O que vai ocorrer? O desmame é feito com 21 dias e ela vai ter em torno de 8 dias, 9 dias para se recuperar, tá? Mas não precisa dessa recuperação. Por quê? Porque com 11 dias, 14 dias, já é o suficiente para ela recuperar a glândula mamária, o trato reprodutivo dela. Então, o sistema extensivo, ele é baixo produtivamente, ele é mais barato, mas ele tem uma baixa rentabilidade, tá? Então, o sistema ideal é o sistema intensivo para a reprodução. Então, a gestação da coelha varia entre 28 e 34 dias, tá? Desmamos láparos entre 28 e 35 dias. Dá para desmamar com 21 dias, tá, pessoal? Esse ali está mais semi-intensivo. Mantes, não sei o que eu escrevi ali, tá? Você mantém 4 a 6 láparos por gaiola. Depois
do desmame, separa os machos e as fêmeas, tá bom? Então, você mantém esses 4 a 6 láparos por gaiola após o desmame. Tá aqui, após desmame, tá bom? O que é importante, pessoal? Ó, até a segunda semana de vida, os coelhos se alimentam exclusivamente de leite materno. Então, os láparos, até a segunda semana de vida, só se alimentam de leite materno, tá bom? Eles não consomem ração. A partir dos 14 até os 21 dias, eles começam a provar alimentos sólidos. Então, eles vão consumir o leite da mãe, vão mamar, vão consumir ração e vão também consumir folhas, tá? Que é as forragens que a gente fornece para o peristaltismo. Mas eles ainda dependem quase que exclusivamente do leite. A partir dos 21 dias, eles ingerem só sólidos. Então, já posso desmamar ele, tá? Com 21 dias. Então, olha aqui. 21 dias, ingerem cada vez mais sólidos, bebem água e reduzem a ingestão láctea. Então, eu não preciso manter esses coelhos consumindo alimento até os 28 dias, mamando até os 28 dias. Já posso retirar eles com 21 dias, desde que eu forneça todos os nutrientes para este animal, tá? E a água, pessoal, na gaiola, ela tem que ser de fácil acesso ao filhote. Não pode botar água muito alta, que apenas a fêmea tem acesso. O filhote tem que ter acesso. Então, os bebedouros têm que ser baixos para o filhote ter acesso a essa água. É alguns erros que você comete no momento de formar, né, a parte de construção, que nós vamos ver na aula que vem, tá, dos coelhos. Água fácil para os filhotes. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tudo ok? Não esqueça de colocar o nome de vocês no chat para mim saber quem estava presente. Tá bom? Coloque o nome do chat lá, pessoal. Nenhuma dúvida? Então, a aula que vem nós vamos ver um pouco de construção, tá? E se sobrar tempo, a gente fala da parte de doenças dos coelhos, tá? E lembrem, pessoal, aqueles que não fizeram o trabalho, encaminhem, que nós recebemos uma informação que é para botar 0 para vocês lá. Eu não quero fazer isso. Mandem os trabalhos para o meu e-mail. Aproveite. Professor, Fala. bom dia. O professor poderia me dizer se eu sou a líder do primeiro D, se o primeiro D teve alguém que não entregou? Tem um monte de gente. Ok, Tem um monte de falar gente com que não eles. está no trabalho. Obrigada. Só não sei te dizer agora quem entregou e quem não entregou. Vocês têm que olhar lá no SIGA, tá? E assim, pessoal, aqueles que tiveram uma nota abaixo de 7, vocês têm que refazer o trabalho e me encaminhar para melhorar a nota. Mas não esqueça, é o nome da planta, nome científico e as épocas de floração, não é? E lembrem, plantas apícolas. Alguns trabalhos do pessoal que tirou nota mais baixa, vocês colocaram que é planta tóxica para abelha. Por exemplo, tá? Botaram assim lá, deixa eu me lembrar agora o nome de uma planta tóxica para abelha. Camélia. Camélia. Simplesmente camélia, tá? Camélia, existe a Camélia sinensis, que é o chá preto que a gente consome, a flor é tóxica, certo? As flores são tóxicas. Agora, a Camélia japônica, as flores não são tóxicas para abelha. Por isso o nome científico. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, qual foi? Como as fêmeas são descartadas, tá? Bom, pessoal, a fêmea, ela é descartada caso ela não, tá? Ela não reproduza, tá? Ela não vai entrar em reprodução, ela é abatida e vira carne para consumo. E a pele, né, o pelo e a pele são utilizadas para fazer bolsas, sapatos. Então ela é abatida, tá? Para abater coelho,
ou abater qualquer animal, o animal tem que ser insensibilizado. Então, ele é insensibilizado através de uma pistola pneumática com um pino que entra no cérebro dele e deixa o animal em coma. E após essa coma, o animal pode ser, então, eviscerado. Ou seja, a gente tira o pelo, né? Tira o couro, eviscera, lava a carcaça, pode fazer os cortes e comercializa. Aqui na região eu não conheço carne de coelho. Agora, se vocês forem mais ali, carne de coelho em mercado, tá? Mas se vocês forem mais para a região de Blumenau, Florianópolis, vocês encontram a carne de coelho para ser vendida no mercado. Tem alguns, tá? Tem alguns produtores de coelho aqui, tem colegas de vocês que produzem coelho e comercializam. Qual é a outra pergunta? Ela não é usada em algum momento, então? Não, não é dado chance, tá? Porque isso encarece o sistema. E como é um animal muito prolífero, tem uma fêmea melhor, não é? Geneticamente melhor, vindo atrás para entrar no sistema de produção, tá, pessoal? Não se dá chance. Na verdade, não se dá chance para animal nenhum em sistemas zootécnicos equilibrados que não estão reproduzindo. A fêmea não reproduziu, ela é descartada. Não existe fêmea bonitinha. Ah, essa aqui é a queridinha. Não reproduziu, ela é descartada. Nós temos que produzir alimento. E alimento custa caro para produzir, então os sistemas têm que ser eficientes, tá? É a mesma coisa que produzir grão. Uma lavoura que produz pouco grão, ela é ineficiente. A mesma coisa é com os animais. Tem que ser eficientes a parte reprodutiva. Tá bom? Mais perguntas? Mais dúvidas? Então, pessoal, semana que vem vai ser o nosso último encontro e daí a partir daí o professor Bilk assume a turma, tá? Então, até semana que vem, até quinta-feira que vem. Parar a gravação aqui.